para diminuir a paciência do usuário, né? Porque o pessoal novo não sabe o que a gente tinha que gastar de tempo administrando as extensões para não dar pau em nada, né? O Extension Manager, quem já rodou o sistema clássico sabe muito bem o que é um Extension Manager. E outra coisa que foi inventada para os portáteis foi o Control Strip, né? Que é uma coisa meio semelhante ao dock hoje, né? Com um monte de controles. Muitos dos controles que estão aqui hoje vieram para cá, né? Nos sistemas atuais. E foi separado por área de tela, né? No Windows aqui, né? Esses controles gerais ficam no Windows aqui e no Mac ficam aqui. Muito bem, ó. Já abriu um Word aqui. Porque ele estava sendo usado como máquina de escrever, então ele já está com o Word como programa de partida dele. Word 5 eu acho que eu vi, foi isso. O melhor Word de todos os tempos para o Mac é esse aqui. 5.1 de 1992. Nossa. E ele tem uma história interessante também, que quando fizeram o Word 6 teve uma revolta dos usuários, porque era um programa muito mais pesado. Ah, sim. Aqui está o pizinho dele. Mas a máquina é muito charmosa, essa máquina, inclusive com o trackball, né? Que eles começaram usando o trackball e depois passaram para o touchpad. Isso é interessante porque o PowerBook 520 que tem aqui na prateleira foi o primeiro laptop do mundo a usar o trackpad em vez do trackball. Então, aqui ó, geração seguinte dele. Essa versão, inclusive, você pegou a versão com o teclado em japonês, por favor, notem. Esse foi trazido do Japão. Então ele tem um teclado pronto para escrever em kana e kanji também, né? Você precisa instalar um sistema em japonês. O sistema atual do Mac, você já tem ele pronto para escrever em um monte de idiomas, né? Você não tem que instalar nenhuma adicional. No Windows também, inclusive. Se você, na hora da instalação, pedir o suporte a vários idiomas, ele já fica pronto para usar assim. E muito legal essas máquinas. Os que usam Linux e vão protestar, é bom lembrar que também no Linux, né? Deixa eu ver aqui. O que mais você quer mostrar? A primeira geração de PowerBook mesmo foi essa aqui. Estamos apertados aqui entre as máquinas do Mário. Série 100. Esse aqui pesa como um tijolo de construção mesmo, né? Mas ó, esse foi lançado acho que em 1991 e foi feito em cooperação com a Sony. Tanto que o design dele tem mais a ver com Sony do que com a Apple da época, né? Ele é todo quadradinho. Mas aqui temos o trackball. As características dele são as mesmas. São dois botões ou é o mesmo botão? É o mesmo botão. Ah, tá. É o mesmo botão para quem gosta de clicar aqui ou aqui. Preocupação ergonômica que também existe nesse outro. Sim, é verdade, eu não tinha notado. O conceito do segundo clique foi criado no Windows 95, que já é bem posterior a isso aqui, né? Aí o Mac foi adaptado com o Control Click, né? E hoje os mouses da Apple tem um segundo clique escondidinho ali. Vamos pegar o bicho lá em cima? Vamos pegar o filhote? O filhotinho, o pequenininho. Falando de portáteis, temos aqui o primeiro portátil da Apple. O Macintosh portátil. Que é surpreendentemente parecido com o Apple II da época, né? O Apple IIc, o GS e tal, eles têm um visual muito similar. Tanto que o Apple II original, o formato dele é até parecido. Essa coincidência na largura não pode ser tão coincidência assim, né? Mas basicamente isso aqui é um Mac SE em formato portátil. Tá difícil até manusear a máquina. De quando que é essa máquina? Vamos ver a data. Temos que consultar a data de fabricação. Temos, mas eles sempre dizem aqui. 89. Então, isso é uma época que os computadores portáteis ainda estavam sendo meio que inventados, né? Existiam uns tipos de computadores portáteis, mas geralmente eram máquinas muito limitadas com formato sub-notebook, ou então o PC lancheira, que eu cheguei a usar, que era uma torrezinha dessas onde o monitor era incorporado numa porta lateral dele, né? E aí eles aparecendo com essa ideia aqui, os engenheiros da Apple da época não quiseram fazer nenhum tipo de comprometimento de performance, quiseram colocar todo o poder de um SE dentro de um formato portátil e criaram esse pequeno monstrinho aqui. Que pesa acho que 8 quilos, né, uma coisa assim. E você vê que o termo portátil é relativo. Mas você sempre consegue apontar um detalhe sofisticado. No caso dele, é que essa unidade do teclado e do trackpad pode ser trocadas para uma pessoa canhota usar a bola do lado esquerdo, né? Por isso que tem essas duas depressões, né? Genial. Vamos agora pro cabeção que você falou? Agora o Lisa. A gente consegue tirar, será? Ele é só CPU, não tem o teclado e o mouse dele, infelizmente.
espaço. Coqueluche aqui da sua coleção é esse Lisa de 83, é isso? Isso. Esse, na verdade, é o Lisa 2 de janeiro de 84, mesma data que saiu o Macintosh, né? A diferença é o painel dianteiro e o drive disquete, que já passou a ser aquele pequenininho que sempre foi usado no Mac. De resto, ele é um Lisa clássico. Dá para olhar um pouquinho dentro dele. O que acontece? Restaurar ele é um desafio, porque eu acho que com esse nível de corrosão que tá, não dá mais para recuperar a parte eletrônica dele. Tá muito corroído, né? É interessante que tem umas gambiarras aqui no circuiteira dele. Você pode ver alguns fiozinhos de wire wrapping, né? No meu primeiro emprego, que eu trabalhava com placas de circuito, fazia isso aqui, ó. Esse tipo de gambiarra de de criar algumas trilhas adicionais ligando componentes que não estavam previstos, né? Mas isso é, como se diz, é um mod, é uma coisa do usuário? É um mod da fábrica isso aqui. Não tenho a menor dúvida sobre isso, não. Quer dizer, foi uma adaptação depois que ele foi montado por alguma razão. Os primeiros Apples tinham bastante dessas adaptações, né? A coisa foi profissionalizando aos poucos, né? À medida que você foi criando slots para colocar periféricos e tal. Aqui... Para quem não conhece a história do Lisa, o Lisa foi o primeiro computador da Apple a ter interface gráfica, só que custava uma fortuna. Era $10.000 na época cada um. Era só para uso corporativo, inclusive, não tinha para consumidor isso aqui. Ele foi pensado como um equipamento para escritório, um escritório virtual eletrônico, né? Nisso ele segue muito de perto a concepção original da Xerox, que desenvolveu primeiro a interface gráfica, e a Apple copiou e continuou esse trabalho, né? Fazendo o Lisa, e depois o Mac, que tem características muito simplificadas em relação ao Lisa, mas é um parente muito próximo, né? O funcionamento do Mac e do Lisa são muito similares. É, porque saíram, né, um colado no outro, e a diferença que eles deixaram no Macintosh para o Lisa é que você só poderia rodar, na época, um aplicativo de cada vez, né, ter uma janela aberta de cada vez, e o que mais? Ele não rodava macOS, era um outro sistema operacional. Eles não batizaram de macOS porque não existia Mac. Era... Eles chamavam o sistema de System, simplesmente. Você carregava o System e para usar um aplicativo você vinha com o disquete do aplicativo e colocava no lugar do outro. Você ficava um troca-troca. Ele guardava o mínimo do sistema na memória, você conseguia substituir o disquete para carregar um aplicativo. Não sei, a maior parte do sistema estava guardada num chip na placa-mãe, um chip de ROM contendo quase todo o sistema embutido porque a memória era um item extremamente caro, né? Então, o grande esforço de desenvolvimento deles foi produzir um computador que usasse o mínimo de memória possível para rodar as funções consideradas essenciais, e depois eles expandiriam a memória e acrescentariam as funções. Isso realmente aconteceu. O Mac original tinha 128K, se não me engano o Lisa já vinha com uma quantidade bem maior de memória, então eles tiveram que tirar fora alguns recursos avançados do Lisa para fazer caber então pouca memória no Mac. Aí dali a um tempo saiu o 512, já com muito mais memória, e aos poucos foram adaptando funções a mais no sistema, como por exemplo essa de ter programas abertos ao mesmo tempo e poder pular entre eles, e depois, né, janelas simultâneas para tudo, que foi uma coisa que sempre quiseram que tivesse, porque no Lisa era desse jeito. E outras coisas, né, como suporte internacional para escrever em vários alfabetos, e tipografia avançada, né? E depois suporte à rede, né? Em 85 já tinham implementado a redezinha serial no Mac também. Existiam planos de expandir a máquina, mas sempre pensando em termos de um computador para consumidor e que teria uma workstation compatível mais para frente, que foi o que tentaram fazer realmente depois, né? O Mac 2, que está aqui, que saiu em 86, foi em 87. Já era uma máquina workstation, né, dedicada para profissionais da indústria gráfica. Porque o primeiro mercado onde o Mac estourou mesmo não foi o mercado doméstico de consumo. Ele foi pensado para esse mercado, mas o primeiro mercado onde o Mac realmente foi uma estrela foi o mercado de publicação eletrônica, né? Artes gráficas. Do qual você fez parte logo no início. Sim. Aqui no Brasil. Eu comecei no PC e depois migrei para o Mac. O Mac era uma coisa muito de sonho, assim, né? Era um objeto... Parecia um objeto inacessível. Ainda hoje escuto gente falando desse jeito em relação ao Mac, né? Porque é maluco, né? Porque a diferença de PC e Mac hoje é muito pequena. Na época era um abismo, né? Era gigantesco. A diferença... O Mac parecia estupidamente mais avançado que qualquer outra coisa, né? Especialmente para artes gráficas. Ele tinha uma série de características muito boas e teve a grande sacada de lançar a impressora laser, né?